Olá pessoal, tudo bem com vocês? Um prazer muito grande mais uma vez atender o convite ao chamado do André Luiz, essa casa que sempre nos recebe com tanto carinho, com tanto amor. E é uma felicidade imensa para nós também poder compartilhar daqueles que foram os grandes ensinamentos de Jesus, podemos meditar acerca da Boa Nova à luz da doutrina espírita. Então, eu vou iniciar pedindo que vocês coloquem água para fluidificar para a gente fazer a nossa prece. Direcionando os nossos pensamentos a Deus, ao nosso irmão Jesus, aos nossos guias espirituais, aos nossos anjos da guarda, nós, em primeiro lugar, vamos agradecer por tudo que temos passado. Agradecer pelas coisas boas, pelo nosso trabalho, pela nossa vida, pela nossa família, pelos nossos amigos e também agradecermos pelas dificuldades, pelos sofrimentos, por todo esse momento tumultuoso, nebuloso que estamos passando, pois sabemos que são justamente essas dificuldades, esses sofrimentos que nos fazem crescer, que nos impulsionam para frente. Dificuldades essas que, por enquanto, no momento, podemos até não compreender, mas que no futuro, pela fé na vida futura, nós sabemos que estaremos agradecendo a Deus por cada um desses obstáculos, dessas pedras no caminho que foram colocados em nossa frente, que no final das contas nos fortaleceram. Então, ao Senhor Jesus, além de agradecer, nós pedimos que esteja ao nosso lado, esteja presente em todas as situações da nossa vida, esteja presente no nosso lar, na nossa família, que nós possamos sentir a luz do seu amor penetrando no fundo da nossa alma, no nosso coração, para que nós possamos tomar as melhores decisões possíveis, colocar em prática de fato o seu evangelho no nosso dia a dia. Aos nossos guias espirituais, anjos da guarda, queremos também solicitar a sua presença e agradecer principalmente a paciência que tem conosco todos os dias, nos inspirando bons conselhos, e às vezes nós, como crianças rebeldes, continuamos persistindo nos erros, mas eles não desistem de nós. Nós queremos também solicitar as bênçãos de Deus aos nossos irmãozinhos desencarnados, que tanto sofrem mediante essa pandemia, essas dificuldades que nós estamos passando, toda essa situação dolorosa que não afeta só o corpo físico, mas tem afetado a saúde mental de muitos. Que Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, esteja conosco, que assim seja. Bom, pessoal, então eu também gostaria de dar aqui para vocês alguns recados. Lembrando que o vídeo da evangelização infantil se inicia às 9h45 e pedindo para todos também se inscreverem no nosso canal, divulgarem as nossas palestras. Hoje eu vou falar para vocês de fidelidade a Deus. O nosso assunto é fidelidade a Deus. Eu gostaria de iniciar questionando a vocês. Já se perguntaram o que é fidelidade a Deus? O que é ser fiel a Deus? De fato, do que se trata a fidelidade a Deus? Humberto Campos, no capítulo 6 do livro Boa Nova, é uma obra de Humberto Campos, psicografada por Chico Xavier. Humberto Campos vai dizer que a fidelidade a Deus deve ser uma das primeiras virtudes, a base de todas as outras virtudes, uma das primeiras virtudes instaladas no nosso coração. Eu sou o Henrique e meu objetivo aqui hoje é entender juntamente com vocês um pouquinho mais sobre essas questões. Bom, lá em João, e antes de nós entrarmos na fidelidade a Deus de modo propriamente dito, eu gostaria de trazer um pouquinho para vocês daquela que foi a primeira manifestação de Jesus, dando início ao seu ministério nas bodas de Caná, quando Jesus teria transformado a água em vinho. E muitos de vocês podem questionar, né? Mas o que isso tem a ver com fidelidade a Deus? Bom, eu acredito que até no fim da nossa conversa todos estarão entendendo, né? Pelo menos assim eu espero. Em João, capítulo 2, do versículo 1 a 11, João Evangelista vai nos contar sobre essa primeira manifestação de Jesus, dando início ao seu ministério nas bodas de Caná, quando ele teria transformado a água em vinho. João nos conta que Jesus, em determinado momento da festa, da cerimônia, foi abordado por alguns amigos do noivo e também pela sua mãe, dizendo, e esses amigos diziam a Jesus que o noivo estava em apuros, pois o vinho da festa
tinha acabado. E sendo aquela uma situação constrangedora, pediam para que Jesus pudesse fazer alguma coisa. Pessoal, se João acabasse o seu relato aqui, nós já teríamos muitas coisas para aprender. Pois, se essas pessoas, naquela situação inusitada, que o vinho tinha acabado, chegaram até Jesus pedindo para Jesus fazer alguma coisa, é porque já conheciam a natureza especial de Jesus. Não é por acaso que nessa situação constrangedora que o noivo estava passando do vinho da festa ter acabado, essas pessoas chegaram até o Cristo. Com certeza, apesar de ser a primeira manifestação de Jesus, com certeza já conheciam essa natureza especial do Cristo. Então Jesus pede que aqueles homens trouxessem alguns jarros com água e ele transforma toda aquela água em vinho. Até aí tudo bem. O que é o problema? É que com o passar dos anos, com o passar do tempo, nós cristãos de todas as vertentes, espíritas, católicos, evangélicos, protestantes e tantos outros, nós esquecemos da essência da passagem e ficamos apegados apenas no fenômeno. Nós começamos a julgar a atitude de Jesus nos questionando, mas por que Jesus, o nosso maior exemplo como que modelo, o espírito mais evoluído que esteve aqui na Terra, aquele espírito que veio nos ajudar no processo de desmaterialização, aquele espírito que veio nos auxiliar a abandonar nossos vícios, por que Jesus transformaria a água em vinho para as pessoas naquela festa? Nós nos colocamos numa posição de puritanos e começamos a questionar, mas por que Jesus colocaria aqueles homens sobre o efeito do álcool? Que nós ficamos preocupados com essas besteiras e acabamos esquecendo das grandes lições que Jesus queria nos deixar por trás dessa passagem. Alguns religiosos e teólogos vão discutir a possibilidade do fato. Uns vão dizer que isso seria impossível, que Jesus não teria transformado água em vinho, que essa, na verdade, é só mais uma daquelas parábolas onde Jesus quis nos deixar grandes ensinamentos. Outros vão dizer que, pela natureza especial do Cristo, seu conhecimento das leis naturais, seu conhecimento sobre os fluidos, seu magnetismo pungente, ele poderia tranquilamente transformar a água em vinho, já que da água para o vinho nós só temos uma disposição molecular diferente, e essa disposição molecular diferente não seria nenhum desafio para Jesus. Kardec também dá sua opinião nas obras básicas. Kardec vai dizer que Jesus poderia tranquilamente transformar água em vinho. Tranquilamente, devido à sua natureza especial, ele poderia tranquilamente. Que isso não era nenhum desafio para Jesus, mas que nós devemos apegar na essência, que o nosso foco tem que estar na essência, nas grandes lições, e não apenas na questão do fenômeno. Vou trazer aqui para vocês algumas partes das obras básicas de Kardec, onde nós encontramos sobre esse assunto. Depois, quem quiser pesquisar, não tem como eu entrar de modo profundo agora, pois o nosso tempo é curto, vou falar só de forma superficial. No Livro dos Espíritos, na questão 33, no Livro dos Médiuns, no capítulo 8, Laboratório do Mundo Invisível, que é a segunda obra básica de Kardec, e lá na quinta obra básica de Kardec, na Gênesis, na segunda parte, Os Milagres do Evangelho, no top 47, As Bodas de Caná. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 33, Allan Kardec questionou: a mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Em questões anteriores, os espíritos disseram para Allan Kardec que nós temos uma única matéria elementar, uma única matéria primitiva, o fluido cósmico universal, que se transforma em todo tipo de matéria. Por isso que ele está questionando aqui se essa mesma matéria elementar, fluido cósmico universal, essa matéria primitiva é suscetível de experimentar todo tipo de modificação e se transformar em qualquer coisa. E os espíritos dizem que sim, que inclusive toda essa matéria que nós conhecemos, o nosso corpo, as plantas, os animais, a mesa, o teto, o telhado, toda a matéria que é visível e tangível aos nossos olhos, nada mais é do que modificação do fluido cósmico universal. Veio passando por várias transformações, veio se modificando até se tornar essa matéria visível e tangível que nós conhecemos. Os próprios elementos da tabela periódica, que nós imaginamos que na natureza eles já foram formados, naquele estado que nós conhecemos, nada mais são do que modificações do fluido cósmico universal. O átomo de hidrogênio, que, por exemplo, é o átomo mais simples da tabela periódica, ele passou por várias e várias transformações, até se tornar o átomo de hidrogênio que nós conhecemos. Veio tudo do fluido cósmico universal. Então, sim, essa matéria primitiva elementar, fluido cósmico universal, pode se transformar em qualquer matéria. Lá na Gênesis, na segunda parte, no tópico que eu disse para vocês aqui, no tópico 47, Bodas de Caná, do capítulo Milagres do Evangelho, Allan Kardec vai dizer que Jesus poderia tranquilamente
transformar água em vinho, devido à sua natureza especial, seu conhecimento sobre as leis naturais, seu conhecimento sobre os fluidos, seu magnetismo pungente, ele poderia tranquilamente transformar água em vinho, mas, conforme Kardec, ele também acha que essa pode ser mais uma daquelas grandes parábolas onde Jesus quis nos deixar grandes ensinamentos. Ao transformar a água em vinho, com certeza, Jesus não queria apenas impressionar os sentidos daquelas pessoas. Jesus queria deixar grandes lições, como em tudo que ele fazia. Cada palavra de Jesus nós tiramos grandes lições, e aqui nas bodas de Caná não seria diferente. Que lições seriam essas? Primeiro, a desmaterialização, a transformação da água em vinho, ela representa o emblema do trabalho do Criador na nossa vida. É um processo de desmaterialização. Passar da água para o vinho significa desmaterializar-se, já que a água, para os judeus lá da época de Jesus, representava o símbolo da matéria. Representava o símbolo material, era o elemento gerador da vida. Já que no Velho Testamento, Moisés já dizia lá na Gênesis que tudo saiu das águas, que tudo que nós conhecemos de matéria saiu das águas. Então a água representava o símbolo da matéria. E o vinho representava as questões espirituais, porque o vinho também era um elemento muito importante para os hebreus, para os judeus. Todo judeu tinha um vinho em sua mesa, eles tomavam vinho em todas as suas refeições. O vinho era o elemento que para eles representava a comunhão deles com Deus. Então a água representando a matéria, o vinho representando o espírito. Passar da água para o vinho era desmaterializar-se. Nós perceberemos isso naquele diálogo célebre de Jesus e Nicodemos. Nicodemos, que era um fariseu diferente, Nicodemos, que era um fariseu do coração puro. Humberto de Campos vai dizer para a gente que Nicodemos, no capítulo 6 do livro Boa Nova, que Nicodemos no capítulo 14 do livro Boa Nova, a lição Nicodemos, Humberto de Campos vai dizer que Nicodemos era um fariseu bem intencionado. Então, certa vez, ele se dirige até Jesus e questiona: mestre, o que é necessário fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus fala para ele: em verdade vos digo, para alcançar a vida eterna é necessário nascer de novo. E Nicodemos fica com a pulga atrás da orelha, mas ele fala assim: mas como assim nascer de novo? Eu vou ter que voltar de novo no ventre da minha mãe? Eu já sou um homem adulto e vou ter que voltar para a barriga da minha mãe? Porque os fariseus, os judeus, o pessoal da época de Jesus, eles já acreditavam em reencarnação. Mas eles não sabiam como esse processo acontecia. Então eles davam o nome de ressurreição, que o Allan Kardec nos conta lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que eles acreditavam em reencarnação, mas como não sabiam como o processo acontecia, davam o nome de ressurreição. Então ele pergunta para Jesus: mas como assim eu vou ter que nascer de novo? Eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? E Jesus fala: não, o homem tem que nascer novamente da água e do espírito. A água representando a matéria, a água representando as questões materiais, a água representando o corpo físico e o espírito representando as questões espirituais. Quando Jesus nos traz essa passagem das bodas de Caná, ele também estava fazendo uma analogia entre a uva e o espírito humano, porque a uva, para ela chegar até o vinho, ela tem que passar aqui na terra por vários processos dolorosos. Ela é esmagada, ela é espremida, ela é fermentada, até que ela deixa aquela polpa, a semente, a casca, e sobra apenas a sua essência, o vinho. O espírito humano a mesma coisa. Nós, quando aqui reencarnamos no mundo de provas e expiações, passamos por várias dificuldades, sofrimentos, expiações, vários obstáculos, somos esmagados, somos espremidos pelo sofrimento, até que nós desencarnamos, deixamos aqui a nossa matéria, deixamos aqui o corpo físico, essa veste material que é perecível, é só uma roupa descartável que a gente utiliza e joga fora, é matéria orgânica, vai continuar dando origem a outros seres. E o que nos sobra? Apenas a nossa essência, um espírito mais evoluído, uma alma mais burilada. Encontraremos, inclusive, nos prolegômenos do Livro dos Espíritos. Os prolegômenos é uma espécie de apresentação do Livro dos Espíritos. Está entre a introdução e o primeiro capítulo. É importantíssimo qualquer livro que a gente for ler, não apenas livros espíritas, nós lermos de capa a capa, do início ao final, lá da apresentação do livro até a última palavra do livro, justamente para nós não perdermos essas informações importantes. Porque os prolegômenos é uma espécie de apresentação do Livro dos Espíritos, é uma espécie de carta da pleiade de espíritos evoluídos direcionadas a Allan Kardec, aqueles espíritos mais evoluídos que auxiliaram Kardec na codificação. Que espíritos eram esses? Fénelon, Sócrates e Platão, Santo Agostinho, São Francisco de Assis e dentre outros. E tem a assinatura deles nos prolegômenos do Livro dos Espíritos. Eles direcionam
essa carta a Allan Kardec, eles dizem o seguinte nos prolegômenos, para Allan Kardec: colocarás no cabeçalho desse livro a cepa de uma uva. A cepa, o galho, representando o corpo físico, a uva, o fruto, o bago, representando o espírito reencarnado no corpo, e o vinho representando a essência da uva, o vinho representando a nossa essência, o nosso espírito, a nossa essência, o nosso espírito como vinho, depois de passarmos por várias provas, expiações, dificuldades, sofrimentos, sermos espremidos, esmagados, largamos aqui essa veste material, que seria a uva, e sobra apenas a nossa essência, o nosso vinho, um espírito mais evoluído, uma alma mais burilada. Então nós percebemos que por trás das bodas de Caná, realmente, de fato, nós temos informações muito mais importantes que apenas a transformação da água em vinho, que é apenas a questão do fenômeno. E agora sim nós vamos entrar, né, no assunto principal. Após essa introdução, nós vamos entrar no assunto principal da nossa palestra de hoje, que é sobre a fidelidade a Deus. É um dos primeiros ensinamentos que nós tiramos aqui dessa passagem. O quanto nós devemos ser gratos a Deus, o quanto nós devemos ser fiéis a Deus. Deus, Pai de amor, justiça e misericórdia, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, criou todo esse universo, todas essas maravilhas que começam agora a se descortinar sobre os nossos olhos, todos esses mistérios que nós começamos de pouco a pouco a entender, tudo criado por Deus, mas Deus não criou só para ele, ele quis compartilhar de todas essas maravilhas conosco, mas para nós alcançarmos essa comunhão com Deus, nós precisamos passar por um processo de desmaterialização. A gente precisa largar de ser uva e nos tornarmos vinhos, a gente precisa passar de água para vinho. Nós precisamos passar por um processo de desmaterialização, deixando de lado os nossos vícios morais, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa hipocrisia, o nosso ciúme, a nossa inveja, e fortalecendo as nossas virtudes, que é a única forma de nós aproximarmos dessa comunhão com Deus. No capítulo 7 da obra Céu e Inferno, a quarta obra básica de Allan Kardec, nós encontramos uma informação, no mínimo, interessante, que confesso a vocês que a primeira vez que eu li eu fiquei assustado, porque nós encontramos lá no Céu e Inferno Allan Kardec dizendo que essa fase que nós estamos passando de reencarne, desencarne, reencarne, desencarne, reencarne, desencarne, é apenas a infância do espírito, que nós somos crianças espirituais. E por que eu fiquei assustado? Porque ao mesmo tempo nós aprendemos com a doutrina espírita que nós espíritos que já estamos no mundo de provas e expiações, nós somos espíritos milenares, de 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil anos, que nós já tivemos milhares e milhares de vidas. Aí encontramos Allan Kardec nesse tópico dizendo que essa fase de reencarne, desencarne, reencarne, desencarne é apenas a infância do espírito. Essa fase de uva para vinho, de uva para vinho, de uva para vinho, é apenas a infância do espírito. Ainda somos crianças espirituais, e mais, que a vida de verdade espiritual só começa após essa fase onde o espírito não precisa mais reencarnar. Que a vida espiritual adulta só se inicia após essa fase onde o espírito não precisa mais reencarnar. E essa idade que eu estou falando para vocês, de 20 mil, 30 mil, 40 mil anos, essa idade nossa de espíritos milenares, é apenas a idade relativa a partir do momento que nós adquirimos uma maturidade suficiente para nos tornarmos espíritos conscientes. Porque antes de nós nos tornarmos espíritos conscientes, nós passamos por várias outras fases. Nós passamos pela fase de mônada espiritual, princípio inteligente, até adquirirmos uma certa maturidade e nos tornarmos espíritos conscientes. Fases essas que cada uma delas demorou aí milhares e milhares de anos. Aí encontramos Allan Kardec, então, né, no Céu e Inferno, dizendo ainda que nós somos crianças espirituais, que a vida de verdade adulta do espírito começa após essa fase onde o espírito não precisa mais reencarnar. Então, gente, mediante toda essa maravilha, mediante todos esses mistérios da vida, mediante toda essa grandeza da vida, mediante toda essa questão assim, de quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe o quanto a gente é ignorante e o quanto nós temos para descobrir, mediante toda essa maravilha do universo que começa a se descortinar agora aos nossos olhos, o mínimo que nós devemos é ser gratos e fiéis a Deus, é nos curvar a essa potência divina. Poderia tudo dar errado na nossa vida, que só de ter essa informação nós já deveríamos ser gratos a Deus. Eu não sei se vocês se recordam,
de um candidato a presidente lá da década de 90, se chamava Enéas. Eu era muito criança, eu acredito que os jovens não o conheçam. E eu me recordo que naquela época, eu devia ter uns 5, 6 anos, ele era candidato a presidente, as pessoas diziam que ele era louco. Hoje, quando nós vamos analisar os discursos do Enéas, nós temos a oportunidade de perceber que, na verdade, ele era o mais lúcido e o mais sensato daqueles candidatos, daquelas pessoas que falavam até então. E tem um vídeo muito bacana do Enéas sendo divulgado no YouTube e em outras plataformas, em que o Enéas estava em um programa de auditório, um programa de adolescentes, e um daqueles adolescentes que lá estavam questiona o Enéas: você é ateu? E ele fala: não, eu não sou louco. Eu sou ateu no sentido de não acreditar nesse Deus que as religiões, que a igreja veio pregando, esse Deus barbudo sentado numa cadeira, que fica punindo as pessoas, que fica julgando as pessoas, que fica castigando as pessoas, que fica escolhendo quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Eu sou ateu no sentido de não acreditar nesse Deus, porque para mim esse Deus é muito contraditório. Ao mesmo tempo que colocam a ele um atributo, ao mesmo tempo que lhe atribuem a misericórdia infinita, colocam o atributo da misericórdia infinita, falam que ele é um Deus punitivo, é um Deus que relega aqueles seus filhos que errou para o fogo eterno. Então, para mim, esse Deus é muito contraditório. Eu sou ateu no sentido de não acreditar nesse Deus. Esse Deus que as religiões vieram estatuindo. Com o passar dos anos, as religiões vieram divulgando. Agora, quando eu olho a natureza, quando eu olho o universo, quando eu olho os animais, quando eu olho as plantas, quando eu olho o meu corpo, eu tenho que me curvar a essa inteligência suprema, a essa causa primária de todas as coisas. Quando eu olho a natureza, quando eu observo a inteligência, a engenhosidade por trás da química, da física, da matemática, coisas que o homem não foi capaz de inventar, isso já existia, nós só começamos a descobrir leis da natureza aqui que já existiam. Eu tenho que me curvar a uma potência divina, eu tenho que me curvar a esse arquiteto do universo, porque se nós analisarmos a natureza, tudo é complexo. Se nós pegarmos um átomo de hidrogênio, nós veremos que por trás do átomo de hidrogênio, que é considerado como o átomo mais simples de todos, existe uma complexidade tremenda. Então, quando eu observo toda essa engenhosidade da natureza, eu tenho que me curvar à inteligência suprema, à causa primária de todas as coisas. Porque aquilo que o homem não é capaz de fazer, alguma inteligência tem que ter feito. É o que Allan Kardec vai nos dizer: se todo efeito é uma causa, todo efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente. A gente não pode acreditar que o mundo, a natureza, o universo foi obra do acaso, porque o acaso não pode ser mais inteligente que a inteligência. Então é nesse sentido, inicialmente, que eu queria trazer a fidelidade a Deus para vocês. Só de nós compreendermos essas coisas, nós já deveríamos, por mais que passamos por todo tipo de sofrimento, só de compreendermos essas coisas, a grandeza e a inteligência dessas leis do universo, e que tem que ter alguém mais inteligente para ter feito essas leis, nós já deveríamos ser gratos, nós já deveríamos ser fiéis a Deus. O Humberto Campos, como eu falei para vocês no capítulo 6 lá do Boa Nova, ele vai dizer que na causa de Deus a fidelidade deve ser uma das primeiras dessas virtudes. Na causa de Deus a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. Mas para nós sermos fiéis a Deus, nós temos que entender a nossa relação com Deus. Como que eu vou ser fiel a algo que eu não entendo, que eu nem compreendo? E às vezes é meio difícil entender a relação com Deus, porque parece que é algo muito distante, parece que é algo muito abstrato. Então, qual que é a forma mais fácil da gente entender a nossa relação com Deus? Trazer Deus para perto. Fazer uma analogia com aquela relação de paternidade que a gente tem condição de experimentar de uma forma mais próxima de nós, que é a relação com os nossos pais. Fazer uma analogia da nossa relação, fazer comparações entre a nossa relação com os nossos pais e a nossa relação com Deus. Nós falamos muito isso para os jovens, na mocidade, que às vezes estão passando por uma fase difícil, aquela fase rebelde, tem dificuldade de relacionamento com os pais, e nós sempre dizemos: olha só, a melhor forma de vocês compreenderem o relacionamento com os pais de vocês é tentando, antes de mais nada, entender aquela relação de paternidade que todo mundo tem condição de experimentar da mesma forma, que todo mundo tem condição de experimentar de uma forma imparcial, a nossa relação com Deus. Os nossos pais aqui da Terra, eles permitem que a gente satisfaça todos os nossos caprichos, todas as nossas vontades? Estamos falando de pais conscientes que de fato querem educar seus filhos.
Eles deixam seus filhos fazerem o que quiserem, na hora que quiserem, do jeito que quiserem. O que diríamos de pais que satisfazessem todos os caprichos das suas crianças rebeldes, dos seus filhos mimados, dos seus adolescentes difíceis? Inclusive, esse é o nosso maior problema da nova geração. Porque é o seguinte, essa nova geração que nós temos agora, de crianças e jovens, é a melhor geração que nós já tivemos. É a melhor geração. Nós também falamos muito isso para os jovens. Olha só, a melhor geração que nós já tivemos é a geração de vocês. São jovens, são crianças sensíveis, muito inteligentes, com muita facilidade de adaptação a mudanças, a tecnologias. Estão com o coração aberto para receber a boa nova de Jesus. São jovens, são crianças. Essa nova geração tem muito menos preconceito. Eles têm menos preconceito que as gerações passadas. Então, são crianças e jovens que estão com o coração aberto para a boa nova ser plantada no coração deles. Qual que é o problema dessa nova geração? A geração passada. O problema dessa nova geração é a superproteção com que estão sendo criados pela geração passada. Pais superprotetores que não permitem que seus filhos passem por frustrações, não permitem que seus filhos passem por determinadas dificuldades que são naturais, como se as frustrações fossem coisas ruins, como se as frustrações fossem coisas negativas. E nós, da geração antiga e outras gerações, tivemos a audácia de apelidar essa nova geração de geração Nutella. Por que Nutella? Nutella simbolizando um elemento, hoje em dia, é da época deles, né? Então, é um elemento que simboliza a fragilidade. Chamamos essa nova geração de geração Nutella como se eles fossem frágeis, mas essa fragilidade não é culpa deles, essa fragilidade é culpa da geração passada que super protege as crianças e os adolescentes de hoje. Eu não estou aqui dizendo que o pai e a mãe têm que abandonar seus filhos, relegar eles à própria sorte. De forma nenhuma. O pai e a mãe têm que amar, têm que acompanhar, têm que ajudar os filhos a resolver seus problemas, mas os pais e as mães não podem tirar todas as frustrações da vida de seus filhos. Tem que deixar as crianças resolverem seus próprios problemas, passarem por determinadas frustrações. Quando tomarem atitudes negativas, têm que serem corrigidas. Os adolescentes, a mesma coisa. É claro que um problema de uma criança é diferente de um problema do adolescente, que é diferente de um problema do adulto. Mas o pai e a mãe não podem querer resolver todos os problemas, super proteger, porque a melhor forma de nós criarmos adultos frustrados é tirar as frustrações deles quando eram crianças. Tirar frustrações, não permitir que a criança se frustre é a melhor forma de nós criarmos adultos frustrados. Lá na frente, pessoal, eu dou aula para crianças, dou aula para adolescentes. Já fui professor em escola, hoje trabalho de modo particular e eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho alunos, crianças e jovens, que eles não vivem no mesmo planeta Terra que eu. Eles vivem dentro de uma bolha, estão alienados, eles não fazem ideia que eles vivem num mundo de provas e expiações, acham que vivem num mar de rodas, num conto de fadas, porque as mães, os pais tiram todas as frustrações da vida de seus filhos, então eles têm uma visão totalmente deturpada do planeta Terra, da vida que estão vivendo. Um exemplo que eu gosto de citar, um ano atrás mais ou menos, uma dessas minhas alunas tinha perdido um ente querido muito importante. E já tinha 6 meses, já tinha quase um ano, 6 meses a um ano, não me recordo bem. E ela não sabia que esse ente querido tinha morrido. Certa vez a mãe me deu abertura, nós éramos amigos conversando sobre isso, eu questionei, por que você não conta para ela? Tem que contar, a morte é uma coisa natural, uma hora ela vai ter que passar por isso. Ela falou, mas é porque eu não quero que minha filha se frustre. E aí que está o problema. Querendo tirar as frustrações dos nossos filhos, nós tornamos eles adultos frustrados, que não sabem passar por dificuldades. Lá na frente, estamos criando nossos filhos como se eles fossem reis e rainhas, como se o universo girasse em torno do umbigo deles, mas quando saem para fora de casa, que vão se deparar, vão passar em outros círculos de convivência, na faculdade, na escola, no trabalho, as outras pessoas não vão satisfazer seus caprichos e suas vontades como os pais satisfaziam. E aí, como não aprenderam a se frustrar, vão passar por grandes conflitos internos. Então, as primeiras coisas que nós deveríamos ensinar para os nossos filhos, para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, é que nós não estamos aqui para fazer o que nós queremos. Nós não estamos aqui para satisfazer os nossos caprichos, não estamos aqui para satisfazer as nossas vontades, que o universo não gira em torno do nosso umbigo. Nós estamos aqui para estudar, para trabalhar, para servir aos outros e para fazer o que deve ser feito. Quando nós tivermos tempo, se nós tivermos tempo, atenderemos
os nossos caprichos, as primeiras coisas que nós deveríamos ensinar para os nossos filhos, sejam crianças, adolescentes, adultos, é que os deveres sempre vêm na frente do lazer. E o lazer só vem se a gente tiver mérito, se a gente tiver feito o dever bem feito. Então, voltando ao nosso assunto, se os pais aqui na Terra não podem satisfazer todos os caprichos e vontades dos seus filhos, por que Deus satisfaria todos os nossos caprichos? Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, o único pai em posição definitiva, aquele que conhece todos os nossos problemas, por que ele satisfaria todos os nossos caprichos, vontades, interesses? E fato é que a fidelidade a Deus realmente é uma das primeiras virtudes, a base para todas as outras virtudes, que é o nosso primeiro mandamento. Lembrando que antes de Jesus vir, 1300, 1500 anos antes do Cristo, ele mandou Moisés. Moisés veio e estatuiu aí mais de 600 leis civis, 600 leis disciplinares, mas ao lado dessas leis civis disciplinares, dessas leis sociais, ele também nos trouxe leis divinas, leis universais, que são os nossos 10 mandamentos. E eu pergunto a vocês, qual que é o nosso primeiro mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas. Seja fiel a Deus. O primeiro mandamento já dizia que essa fidelidade a Deus, de fato, é uma das primeiras virtudes. Agora sim, a dificuldade que nós encontramos aqui é justamente nisso. Como amar a Deus acima de todas as coisas? O que é amar a Deus acima de todas as coisas? Como que eu posso amar algo que eu não conheço, algo que eu não sinto? Ou melhor dizendo, que eu não sei sentir. O Espiritismo define Deus como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Como que eu posso amar essa inteligência suprema, essa causa primária de todas as coisas? Porque parece algo muito distante. E mais uma vez, a forma mais inteligente de tentar entender a fidelidade a Deus, esse amar a Deus acima de todas as coisas, é trazendo a divindade para próximo de nós, fazendo uma analogia com a relação dos nossos pais. Como que eu posso amar meu pai e minha mãe? Como que eu posso provar para meu pai e minha mãe que eu de fato amo eles? Como eu posso ser fiel ao meu pai e minha mãe? Como eu posso honrar o meu pai e a minha mãe? Colocando em prática aquilo que foi fruto da educação que eles me deram, sendo um homem bom, honesto, íntegro, uma pessoa trabalhadora. E isso faz meu pai e minha mãe felizes. O amar a Deus acima de todas as coisas é exatamente a mesma coisa. O amar a Deus acima de todas as coisas representa a nossa disciplina em seguir as leis universais que Jesus veio nos ensinar: o amor, a caridade, a fé, a fraternidade, a humildade, o perdão, desfazendo os nossos vícios morais, do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da hipocrisia, do ciúme, da inveja. O amar a Deus acima de todas as coisas representa a nossa comunhão com Deus, representa o nosso processo de desmaterialização, de sair de uva para vinho, porque assim nós nos aproximamos de Deus. E principalmente, o amar a Deus acima de todas as coisas representa abrir mão dos nossos caprichos, das nossas vontades, dos nossos interesses, para atendermos aos desígnios divinos. O amar a Deus acima de todas as coisas representa abrir mão dos nossos caprichos, das nossas vontades, dos nossos interesses, para nós fazermos aquilo que deve ser feito. O amar a Deus acima de todas as coisas representa eu deixar de fazer aquilo que eu quero para eu fazer o que tem que ser feito. E é aqui que o bicho pega, é aqui que a gente passa por grandes dificuldades. E é aqui que nós tropeçamos, porque é extremamente difícil abrir mão dos nossos caprichos, das nossas vontades, dos nossos interesses, para fazer o que tem que ser feito. E por que é difícil? Porque os nossos caprichos, as nossas vontades, os nossos interesses estão vinculados ao nosso orgulho e ao nosso egoísmo. Como eu quero que todos girem em torno dos meus caprichos, como eu quero que as pessoas estejam subjugadas à minha vontade, como eu coloco os meus interesses acima de tudo e todos, como para conquistar os meus objetivos eu passo em cima do sentimento de todo mundo, cada vez que passa eu vou me distanciando dessa fidelidade a Deus. Porque nós temos dois caminhos. Nós temos o caminho da direita e o caminho da esquerda. O caminho da direita, ele me leva na comunhão com Deus. Ele me leva na fidelidade com Deus. O caminho da esquerda me leva ao meu egoísmo, ao meu orgulho. Não tem como pegar os dois caminhos de uma vez. Não tem como satisfazer os meus caprichos, as minhas vontades, os meus interesses e ao mesmo tempo caminhar de encontro com Deus. Ou eu caminho, ou eu abro mão dos meus caprichos e vou na comunhão com Deus, ou eu vou satisfazer os meus caprichos, as minhas vontades, os meus interesses, mas me distancio da divindade. É aquela história. Não, eu quero seguir o caminho de Jesus, mas eu não quero abrir mão dos meus caprichos, das minhas vontades. E aí nós entendemos Jesus, quando nos disse: se alguém quiser vir após a mim, negue-se a si mesmo. Renúncia, abnegação, abra mão dos seus caprichos, das suas vontades, dos seus interesses, para seguir o meu caminho. Seguir o caminho de Deus
A fidelidade a Deus, o amar a Deus acima de todas as coisas, significa que eu devo sair do modo individual e entrar no modo coletivo. Eu tenho que parar de pensar só em mim mesmo, parar de querer obter vantagem só para mim mesmo, parar de colocar meus interesses acima de tudo e de todos e começar a pensar de modo coletivo. Largar de ser egoísta e orgulhoso e começar a pensar em todo mundo antes de pensar apenas nos meus caprichos. E vou dar exemplos aqui para vocês de como a gente pode colocar isso na prática de situações reais da nossa vida, mas eu já vou dar exemplo no extremo, do mais difícil. Porque se a gente entender o extremo mais difícil, daqui para baixo fica mais fácil a nossa compreensão. A gente entende tudo. Lá em Lucas capítulo 14, versículo 25 a 27, em Mateus capítulo 10, versículo 37, nós encontraremos Jesus dizendo que para entrar no reino de Deus nós temos que odiar pai e mãe. A única forma de entrar no reino de Deus é odiar pai e mãe, e ele diz que quem não odeia pai e mãe não é digno de entrar no reino dos céus, não é digno do seu amor. E nós achamos muito estranho, né, Jesus dizendo isso. Jesus que sempre pregou o amor, principalmente a família, dizendo que nós temos que odiar pai e mãe. É tão estranho que o próprio Simão Pedro, no capítulo 12 do livro Boa Nova, que chama Amor e Renúncia, Simão Pedro vai perguntar: mestre, como conciliar essas palavras tão duras com as vossas anteriores observações relativamente aos laços sagrados entre os que se amam? Simão Pedro está aqui questionando: mas senhor, como assim? Você sempre falou que a família é a estrutura mais importante da sociedade e agora está falando que para a gente alcançar o reino de Deus a gente tem que odiar pai e mãe? Não entendi nada. E essa perplexidade de Simão Pedro é algo tão natural que Kardec pega essas passagens de Jesus e coloca no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo que se chama A Estranha Moral, porque o próprio Kardec vai dizer: é muito estranho Jesus dizendo isso, que para entrar no reino do céu você tem que odiar pai e mãe. Então o que Allan Kardec vai dizer? Que a palavra odiar teve o seu significado alterado. Na época de Jesus, quando Jesus falou isso, com certeza essa palavra odiar não tinha o mesmo significado que ela tem hoje. Se vocês pensam que Kardec está exagerando, que isso é uma utopia, eu vou dizer para vocês, temos que tomar muito cuidado ao ler a Bíblia, para não interpretar a Bíblia ao pé da letra, porque nós temos várias e várias palavras que tiveram o seu significado alterado. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma palavra que teve o seu significado alterado, e isso mudou toda a nossa cultura e se influencia muito na vida das pessoas. A palavra diabo, por exemplo. Qual que é o significado da palavra diabo hoje? Como que a gente vê a palavra diabo? Hoje em dia, na nossa cultura, a palavra diabo, ela representa uma entidade totalmente voltada ao mal. Mas na época de Jesus não era assim. A palavra diabo, ela vem do grego, daimon, bom gênio, mau gênio. Na época de Jesus, os apóstolos do Cristo viam a palavra diabo como o significado das nossas mazelas morais, egoísmo e orgulho. Então aquelas pessoas egoístas e orgulhosas eram tidas como o diabo. Os malfeitores, as pessoas ruins, os criminosos eram vistos como diabo. A palavra diabo na época de Jesus também significava os espíritos obsessores. Então não tinha esse significado de uma entidade voltada ao mal. Tudo isso foi criado pela igreja, pelas mentes dos teólogos, muitos anos depois de Jesus, no período medieval, para controlar a massa ignorante. Então toda aquela teoria dos demônios que nós conhecemos, aquela figura pitoresca de um ser de 2 chifres, tudo isso é invenção, gente. Não tem nada disso na Bíblia. E quando eles falavam em diabo e Satanás, era representando as mazelas morais dos homens, os vícios morais e os homens de má vida, os criminosos. Toda aquela teoria que nós conhecemos dos anjos decaídos, Lúcifer, tudo isso foi criado pela igreja no período medieval. Não tem nada disso na Bíblia. Podem pesquisar que vocês não vão encontrar nada disso na Bíblia. Lúcifer era um antigo rei da Babilônia que, por ser muito mal, né, as pessoas ligaram a questão do seu nome a essa questão da maldade. Kardec explica muito bem sobre esse tema na 4ª obra básica dele, No Céu e Inferno. Enfim, então da mesma forma que essa palavra diabo teve seu significado alterado, nós também temos aqui a palavra odiar com seu significado alterado. Então Kardec vai dizer, além da palavra odiar ter o seu significado alterado, quando Jesus disse que para entrar no reino do céu você tem que odiar pai e mãe, Jesus queria deixar uma grande lição, que a fidelidade a Deus tem que estar acima de todas as coisas.
que a fidelidade a Deus tem que estar acima até mesmo dos nossos próprios laços sanguíneos. E é pela perspectiva da doutrina espírita que a gente vai entender isso. Porque o Espiritismo traz para a gente que a nossa vida de verdade é no plano espiritual. A nossa vida de verdade é na morada espiritual, onde todos nós somos irmãos, filhos de Deus. Essa é a nossa posição definitiva. Quando nós aqui reencarnamos na Terra, nós estamos ocupando posições transitórias. Então, eu ocupo a posição de pai, de irmão, de filho, de filha. Mas essas posições transitórias, elas acabam com os laços sanguíneos. Elas acabam com a morte do corpo físico. E a única coisa que nos resta são os nossos laços em espírito. Aí nós começamos a entender o conceito de fraternidade universal que Jesus utilizava, dizendo que todos nós, de fato, somos irmãos. E temos que olhar todos, mesmo que não sejam da nossa família, como irmãos. Nessa perspectiva, eu começo a entender que eu não sou pai, eu não sou mãe, eu não sou irmão, eu não sou irmã. Eu estou ocupando uma posição de pai, eu estou ocupando uma posição de mãe que é momentânea, passageira. Aquela criança que eu olho como meu filho agora naquele momento não é meu filho, ela está como meu filho, é um espírito que Deus colocou sobre a minha tutela para que eu possa lhe auxiliar na sua educação, auxiliando assim o seu processo de evolução. Então, ao olhar uma criança, eu não posso ver naquela criança apenas um ser inocente. Por trás daquela criança existe um espírito milenar, que às vezes é mais inteligente, mais experiente que seus próprios pais. Aí nós começamos a entender por que a fidelidade a Deus tem que estar acima até mesmo dos nossos laços sanguíneos. E o segundo tópico. Então, primeiro, nas bodas de Caná a gente entende essa questão da fidelidade a Deus. E o segundo tópico que vai doer, para a gente encerrar já, que é doloroso. Da mesma forma que a uva passa por vários processos dolorosos, ela é esmagada, ela é espremida, ela passa pelo processo de fermentação até sobrar o vinho, a sua essência. Nós também, espíritos reencarnados no mundo de provas e expiações, seremos esmagados, espremidos pelo sofrimento, até que nós desencarnamos, deixamos aqui essa matéria para sobrar um espírito mais evoluído e assim uma alma mais burilada. Então, se você está passando por algum sofrimento, alguma dificuldade, fica tranquilo, tá tudo normal. Você não perdeu o controle da sua vida, Deus não perdeu o controle da sua vida, Jesus não perdeu o controle da sua vida. Estranho seria se tudo estivesse dando certo aqui na Terra. No mundo de provas e expiações, onde nós passamos obstáculos, estamos aqui justamente para passar por determinadas dificuldades, para nos burilar, para nos tornar espíritos mais evoluídos. Estranho seria se tudo estivesse dando certo, porque aqui não é um mar de rosas. Aqui não é um conto de fadas. E por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque na maioria das vezes, esse é o maior motivo de frustração da nossa vida. O maior motivo de tristeza das pessoas aqui na Terra é justamente a falsa expectativa que tem da vida. Porque nós vivemos e enxergamos a vida como se fosse um mar de rosas. Vivemos e enxergamos a vida como se fosse um conto de fadas. Vivemos e enxergamos a vida como se todos os nossos planos tivessem que acontecer exatamente da forma como nós planejamos, sem passar por nenhuma prova, expiação, dificuldade, sofrimento. Ao contato do menor imprevisto já nos aborrecemos. Vivemos e enxergamos a vida como se pudéssemos ter controle sobre tudo e sobre todos. Vivemos e enxergamos a vida como se o universo girasse em torno dos nossos caprichos. Naturalmente que vivendo e enxergando a vida dessa forma, nós vamos nos frustrar. Porque o universo não gira em torno das nossas vontades. Nós que temos que nos adaptar mediante aquilo que o universo nos oferece. Existe uma diferença muito grande entre aquilo que eu quero e o que eu tenho que fazer. E na maioria das vezes o que eu tenho que fazer não é o que eu quero fazer, mas o universo não gira em torno das nossas vontades. E graças a Deus é assim. Porque nós somos 7 bilhões de pessoas só aqui na Terra. Imagine se o universo girasse em torno dos nossos caprichos. Só aqui nós teríamos que ter 7 bilhões de universos para cada um viver no seu. Porque a partir do momento que o universo gira em torno dos meus caprichos, das minhas vontades, eu estou invadindo o espaço do outro. Pessoal, graças a Deus o universo não gira em torno das nossas vontades. Porque se o universo girasse em torno das nossas vontades, ninguém trabalharia, ninguém estudaria. Já pararam para pensar nisso? Por que nós estudamos? E por que nós trabalhamos? Justamente para evitar passar por algumas dificuldades. Mas se o universo girasse em torno dos nossos caprichos, das nossas vontades, nós não passaríamos por dificuldade nenhuma. Seria uma interrupção da evolução tecnológica e científica aqui na Terra. Se o universo girasse em torno dos nossos caprichos, das nossas vontades, aquela pessoa que foi acidentada ali lá fora não teria sido. Aquela senhora que morreu vítima de determinada circunstância não teria morrido. Aquela criança que morreu afogada não teria morrido afogada. O Covid não existiria, mas e aí? Nós não teríamos apenas 7 bilhões de pessoas aqui na Terra, nós teríamos 1 trilhão. Porque ninguém da nossa família morreria, nós nunca morreríamos.
Então, querendo consertar as coisas, na verdade, nós estaríamos desorganizando. Tudo que nós estamos aqui passando, provas, expiações, dificuldades, sofrimentos, crimes, pandemias, tudo são ferramentas de um equilíbrio universal. Nada acontece sem a permissão de Deus. Ninguém nos machuca sem a permissão de Deus. Se o universo girasse em torno dos nossos caprichos, das nossas vontades, ninguém teria aquele colega difícil no trabalho. Ninguém teria aquele filho difícil. E como que nós evoluiríamos se nós tirássemos todos os sofrimentos da nossa vida? Pois hoje em dia nós sabemos que os sofrimentos são aguilhões que nos empurram para frente, são justamente eles que nos impulsionam, a nossa evolução. E sem falar pelo outro lado, porque imaginem se o universo girasse em torno dos caprichos de um criminoso. No estalar de dedos ele acabaria com todos os seus inimigos. Imagine se o universo girasse em torno dos caprichos de um político corrupto. Num estalar de dedos, ele satisfaria todas as suas ambições. Então, nada acontece sem a permissão de Deus. Vou dar um exemplo para vocês que nós estamos passando hoje, para a gente entender de uma forma mais palpável. O Covid. Se o universo girasse em torno dos nossos caprichos, o Covid existiria? Imagine. Quem gostaria que o Covid nunca tivesse existido? Quem gostaria que o Covid e toda essa situação acabasse hoje? Imagino que todos nós. Mas nós agora estamos aprendendo que o Covid é uma ferramenta que Jesus está utilizando para acelerar o nosso processo de regeneração. E aí? Nós tivemos uma manifestação de um espírito, uma reunião mediúnica, em determinado centro espírita aqui em Rio Verde. E o espírito falou o seguinte: olha, gente, o Covid é o remédio. E vocês só vão parar de tomar o remédio quando vocês tiverem mudado. Quando vocês tiverem mudado o comportamento de vocês. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver o livro do Divaldo, A Caminho do Mundo de Regeneração, pelo Manuel Filomeno de Miranda. Manuel Filomeno de Miranda fala o seguinte: olha só. Antes de Jesus, ele mandou Moisés. Moisés veio, deixou os 10 mandamentos. Moisés estabeleceu leis civis, leis disciplinares. Moisés estabeleceu justiça. Jesus também mandou vários e vários outros missionários por outros lugares do mundo, Sócrates e Platão. Antes dele, isso, Sócrates e Platão, Confúcio e Lao Tse, Siddhartha Gautama, Buda e tantos outros. Depois de 1300, 1500 anos depois de Moisés, vem o próprio Cristo, que planta a semente da Boa Nova no coração dos homens. Depois de Jesus, ele continuou mandando vários e vários outros missionários. No século XVI e XVII, que é o século das luzes, ele manda vários missionários para desenvolver a questão da tecnologia e da ciência. Século XIX, ele manda Allan Kardec, junto com aquela pleiade de espíritos para nos deixar a codificação espírita. Depois de Allan Kardec, continua mandando vários e vários outros missionários. Sabe o que o Manuel Filomeno de Miranda vai dizer? Mesmo o plantio tendo sido árduo, mesmo o trabalho de Jesus, dos Espíritos querendo nos auxiliar, nos impulsionar, ajudar a gente nesse processo de regeneração, mesmo o trabalho tendo sido árduo, o plantio tendo sido árduo, a colheita está sendo pífia. Sabe o que é pífia? É insignificante, irrisório, ridículo. Então Jesus não teve outra alternativa que não mandar o Covid. Jesus não teve outra alternativa que não mandar a peste. O Covid é uma ferramenta que Jesus está utilizando para nos regenerar. Aí eu pergunto para vocês, esse processo de regeneração é rápido ou é devagar? É a curto, a médio ou a longo prazo? Porque o processo de regeneração ele implica autoconhecimento, autoevangelização e reforma íntima de todo mundo. A Terra só será um mundo regenerado quando todos nós estivermos regenerados. E a gente querendo resolver essas questões com uma vacina em um ano, achando que a gente já vai resolver o problema? Ah, mas então o Espiritismo é contra a vacina? De forma nenhuma. Nós aprendemos com a doutrina espírita que Deus utiliza a nossa inteligência para nós desenvolvermos ciência, tecnologia, para nós desenvolvermos a vacina e todas essas outras coisas, para que no futuro nós tenhamos corpos resistentes a esses antígenos. Mas a gente não pode querer resolver as coisas de uma hora para outra. Pessoal, a vacina só veio para imunizar quem já não morreria com Covid, ou nós estamos imaginando que nós somos mais inteligentes que Deus. Nós estamos achando que a estratégia humana é superior à estratégia divina. Ninguém nos machuca sem a permissão de Deus, ninguém nos encosta um dedo sequer sem a permissão de Deus. Sabe aquela senhora que foi atropelada lá na rua? Foi com a permissão de Deus. Aquela outra criança que morreu afogada? Com a permissão de Deus. Aquele nosso amigo que sofreu uma injustiça? Foi com a permissão de Deus. Porque se nós não acreditarmos, nisso, nós vamos acreditar no quê? Que o universo está uma eterna bagunça, que Deus, que é o criador de todas essas leis, perdeu o comando sobre as suas próprias leis.
Se nós não acreditarmos nisso, nós vamos acreditar que Deus perdeu o controle sobre o universo, que Deus perdeu o controle sobre as leis que ele mesmo criou. O ladrão rouba com a permissão de Deus. O político corrupto assalta, rouba com a permissão de Deus. Faz corrupção com a permissão de Deus. Porque se nós não acreditarmos nisso, nós vamos acreditar no quê? Que os malfeitores, que os criminosos são mais inteligentes que Deus? Que os malfeitores, os criminosos estão passando a perna na providência divina? Que as leis do mal são superiores às leis divinas? Não. Nada nos acontece sem a permissão de Deus, ninguém nos machuca sem a permissão de Deus, ninguém nos encosta um dedo sequer sem a permissão de Deus. E se é com a permissão de Deus, é uma coisa boa, porque Deus é Pai de amor, de justiça e de misericórdia. Assim entendemos Paulo de Tarso, em Tessalonicenses, em capítulo 5, versículo 18, quando ele nos diz: em tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Muito obrigado a vocês e a todos vocês que mantiveram aí assistindo a nossa fala. Quero lembrar que o vídeo de evangelização infantil se inicia agora às 9h45 e vou encerrar com a nossa prece. Que Jesus, nosso irmão, nos abençoe, esteja sempre ao nosso lado. Os nossos guias espirituais, os nossos anjos da guarda, além de nos auxiliar com toda a sua luz, possam também nos inspirar com paciência mediante essas dificuldades que nós estamos passando, que mediante seus conselhos nós possamos tomar as decisões certas, as decisões baseadas nos ensinamentos do nosso Mestre. Pedimos apoio, auxílio e as bênçãos de Deus aos nossos irmãozinhos desencarnados, aos nossos irmãos que estão partindo agora devido a essas questões da pandemia que nós estamos passando, que possam ser auxiliados e recebam todo o nosso amor lá no plano espiritual. Pessoal, que assim seja. Muito obrigado. Até mais.